Salve, torcedor do Verdão, Palmeiras em campo, tá no ar com novas informações do Alviverde. Cortei o cabelo aí, pra vocês que estavam me acompanhando, viram que eu tava virado aí só em cabelo. Agora sim, até por isso tô trazendo o vídeo um pouco mais tarde aí pra vocês. Já deixa teu like, curte, comenta, compartilha o vídeo aí com algum amigo palmeirense, comenta de onde você acompanha o Palmeiras em campo, que a tua opinião é importante demais aqui pro canal. Então vambora que tem bastante informação importante de bastidor do Verdão pra gente tá conversando, então vamos lá, que depois da vinheta eu volto com as principais informações. Bom, pessoal, Abel Ferreira versus Arthur Jorge, assunto que começou a rodear ontem pra hoje, aí nos últimos dias no Palmeiras, porque teria vazado um suposto interesse do Arthur Jorge em treinar o Verdão, que ele largaria o projeto dele lá no Catar sem pensar duas vezes para assumir o Palmeiras, tá? Porque tem aquela polêmica da renovação do Abel Ferreira, que ainda não aconteceu, que ele quer esperar até o fim do ano. Enfim, tem todo esse lance que envolve o Abel, tá? Então tem o nome do Arthur Jorge na pauta. O técnico português também dispensa apresentações, fez história com o Botafogo, conquistando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, tipo, tirou o Botafogo numa fileira de anos e muitos anos sem título, ok? Com um projeto de SAF por trás. Mas, pra quem preferir, o técnico, após conquistar tudo isso, ele foi pro futebol árabe lá no Catar e com um salário de 3 milhões por mês, livre de impostos e contrato ainda válido até 2027. Segundo o jornalista Robson Morelli, o Verdão teria feito contato e o técnico estaria disposto a voltar pro Brasil. Mas calma aí que não é bem assim, porque o Jorge Nicola trouxe uma nova informação e deu uma esfriada no negócio, tá? Segundo ele, o plano A, o plano B e o plano C da Leila Pereira é Abel Ferreira. Ela só tá focada nisso, ela não pensa em outro treinador, tá? E que ninguém foi procurar até agora, pelo menos pela atual da gestão, pelo menos a gestão atual do Palmeiras, justamente para não criar um ruído, né? Até por questão de respeito ao Abel Ferreira, que é o maior técnico do século do Verdão, muito vencedor, né? O nome do Abel tá na história do Palmeiras de forma gigantesca, né? Sem mais o que dizer sobre isso, né? E cara, a decisão tá na mão do próprio Abel, se renova ou se não renova, se permanece, não permanece. Tem aquela conversa de que ele quer garantias do Palmeiras competitivo. A diretoria entregou um novo time pra ele e os resultados voltaram a aparecer. Eu acho que o Abel tava certo, tava na hora de reformular. Claro, podemos questionar uma contratação que outra, o Paulinho que chegou lesionado, né? O próprio Facundo, que também é bom jogador, mas não é tão decisivo assim. O Vitor Roque agora se encontrou com o Flaco Lopes. Então acho que devagarinho o Palmeiras tá montando um elenco tão competitivo quanto foi no início da era Abel. Isso é muito importante, né? O Abel historicamente ergue caneco e a gente tá na disputa aí da Libertadores e muito vivo no Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo também tropeçou, também empatou, então a disputa continuou ali, né, no mesmo pé de igualdade. Então, acredito que o Abel renova, mas caso não renove, eu acho o Arthur Jorge uma opção muito interessante. Essa é a minha opinião, eu quero a tua. Tu acha que o Arthur Jorge é uma boa opção? Te serve? Não te serve? Comenta aí pra nós, porque vamos falar dele agora, né? O elefante no meio da sala, né, cara? Rafael Veiga. Porque esse torcedor tá sentindo falta de uma criatividade no meio campo, não é à toa, né? Veiga vive um 2025 que nem parece com aquele craque dos últimos tempos. Parece até quando o Veiga começou no Palmeiras, né? Que até demorou pra engrenar, com, enfim, chance de saída, no fim ficou e se tornou esse grande jogador que a gente conhece hoje, né? Porque desde o dia 16 de março ele não completa um jogo inteiro. É uma estatística bem ruim, né, pro tamanho do Veiga.
porque foram só 20 jogos desde então, 8 como titular e nenhum ele ficou os 90 minutos dentro de campo. E os números, o balanço da atual temporada do Veiga não desmentem essa informação, né? Pelo contrário, comprovam a fase, no tanto, vou usar o termo irregular do jogador, tá? 33 jogos, 3 gols, 8 assistências e uma queda de 73,5% na média de gols comparado a 24, né? Que ele fez uma grande temporada. Ok, desde o dia 6 de agosto o jogador tá fora por dores no pubis e a recuperação vem sendo lenta. Mesmo na data FIFA ficou na academia tratando, né? Então Abel foi claro, ele é fundamental, mas jogou com dores, teve que parar e não tem prazo para retorno. Então de repente a má fase do Veiga esteja relacionada a essas dores que ele já vinha sentindo há algum tempo, né? A gente sabe que... A gente não sabe, pelo menos eu não sei porque eu não sou jogador de futebol, mas mesmo não sendo jogador de futebol, é ruim conviver com dores. Imagina ter que desempenhar sendo atleta. É pior ainda, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu tenho uma expectativa, eu sou muito fã do Rafael Veiga, pra mim é o melhor 10 que tem aí no Brasil hoje em dia, ou enfim, meio atacante, como tu preferir. Pra mim, Rafael Veiga é titular em qualquer clube do Brasil hoje, sem sombra de dúvidas, e aí que tá a preocupação, porque ele pode estar deixando o Verdão no fim do ano. Tem informações que ele teria pedido, né, pra sair pela porta das frentes, porque entende que o momento não é tão bom, ele quer ainda ajudar o Palmeiras nesse ano de alguma forma, mas queria respirar novos ares do ano que vem, e a diretoria que vem reformulando o elenco também entende que talvez seja o momento do Veiga sair, porque salário alto, né, acima de 1 milhão por mês, enfim... Talvez seja o momento do Veiga sair, eu gostaria dele no Verdão, mas concordo com quem concorde que seja o momento dele sair. E tu, o que tu acha do Veiga? Comenta aí pra nós que eu quero a tua opinião, tá? E eu vou puxar de novo o assunto do Abel, porque, né, teve o lance que eu esqueci de comentar, que é o interesse do clube no Abel Ferreira, que também foi o Jorge Nicola que trouxe, tá? Segundo o jornalista, o Al-Ali, adversário do Verdão, inclusive no Mundial de Clubes, procurou o Abel sim nos últimos dias. A ideia seria tirar o treinador do Palmeiras e levá-lo para comandar, né, o gigante africano. O interesse foi real, mas não avançou. Mesmo com parte da torcida pegando no pé, com a pressão natural do cargo, né? Ninguém agrada a todo mundo, isso faz parte, né? Abel não quer sair por agora, ele quer ficar pelo menos até o fim do ano. Isso é certo, até o fim do ano Abel é treinador do Palmeiras, tá? O momento é de decisão na temporada, Libertadores em fase decisiva, né? Quartas de final, segundo colocado no Brasileiro, então tem muita coisa ainda pra acontecer nesse ano e o Abel quer beliscar mais um troféu pelo Palmeiras, né? Imagina, ergue ali o Brasileiro, uma Libertadores, pô, o nome do Abel vai lá pra altura de novo. Eu até não me preocupo, ficaria, né? Seria o melhor cenário possível o Palmeiras conquistar um título, mas será que o Abel fica após a conquista de mais 2 títulos? Ou será que ele vai dizer não? Mais 2 títulos, mas esse é meu momento de sair. Tem tudo isso rolando nos bastidores, entende? A informação toda hora, sabe? Toda hora sai algo novo sobre o Abel Ferreira, então a gente tá sempre ligado. E assim que eu souber de alguma novidade, eu te trago. Mas o interesse do Al-Ali foi real, bateu na porta do Palmeiras, mas ninguém, tanto a diretoria quanto o Abel Ferreira, não quiseram nem sequer escutar a proposta, porque pelo menos agora o foco dele é aqui no Palmeiras. Aí sim, no final do ano ele vai tomar a decisão de se fica ou se não fica no Verdão, tá? Quero a tua opinião. O que tu acha disso? Tu ainda confia 100% no Abel? Ou tu quer a saída dele? Arthur Jorge tá aí. Comenta pra nós, beleza? Porque pra finalizarmos, vamos falar de mercado da bola e um reviravolta aí no último momento. Gabriel Jesus voltou a pipocar nos entornos do Alviverde. Motivo? O Arsenal não inscreveu o atacante na fase de grupos da Champions League. Por quê? Porque ele segue se recuperando de uma cirurgia no joelho, com previsão de retorno só em outubro. E o outro motivo que foi a chegada do Victor Gyökeres. Ele acabou perdendo espaço então no ataque do Arsenal, né? O Arsenal foi lá, contratou um jogador para a mesma posição dele e a torcida, claro, já começa a sonhar com o Jesus de novo aqui no Verdão.
mas mesmo com essa brecha, não há chances de negociações agora, né? Porque a janela já se encerrou, a janela internacional já se encerrou até o dia 2 de setembro e só jogadores sem clubes, né, podem ser inscritos até o dia 12. Então não tem chance do Gabriel Jesus vir pro Palmeiras, tá? Então, por mais que tenha surgido essa informação, alguns portais vincularam Gabriel Jesus no Verdão, agora não vai acontecer. Ano que vem, quando a janela se abre de novo, aí é outros 500, mas eu tenho a minha opinião. Ele ainda é novo, acho que 29 anos, né? Ele não tem a intenção de voltar pro Brasil, também tem essa informação. Eu acredito que antes de vir pro Brasil, seja pro Palmeiras ou pra algum outro clube, ele vai dar aquela passadinha na Arábia. É o que eu acho, né? Embora eu acho que esportivamente seria milhões de vezes mais interessante ir pro Brasil, né? O Brasil hoje, o Palmeiras, por exemplo, paga altos salários. O salário é na casa de 2 milhões, ele conseguiria fácil em diversos clubes aqui no Brasil. E o Palmeiras seria com certeza um dos principais interessados. Quero a tua opinião. Tu traria o Gabriel Jesus ou tu não traria? Comenta aí pra nós que eu quero saber, beleza? Por hoje é só, estamos chegando no fim, a qualquer momento eu volto com novas informações do Palmeiras. Valeu, falou!